Então, a primeira coisa, né? A gente sabe que tudo partiu de um princípio. Tudo partiu de algo que tem inúmeras definições. Então, a primeira reflexão aqui. Nós entendemos que tudo começou por uma criação. Um dos nomes que dão para essa criação é que ele é o incriado. O que é o incriado? Há uma energia primária que deu início a tudo isto e que, de alguma forma, depois deste processo, começou a existir essas qualidades de vida. Um dos nomes é incriado. Nós, na nossa crença, colocamos como fonte primária, né? Outros aí colocaram o nome de Alá. Existe dentro do cristianismo o próprio nome de Deus. Vocês lembram de algum outro nome que vocês já viram falar da existência desse ser maior? Olorum. Qual? Jeová. Jeová. Olorum. Qual? Olorum. Ah, o do candomblé, né? Olorum, né? É. O Gadu, né? O Gadu dos... E tantos outros nomes. Só que é assim, enquanto alguém conseguir dar nome, ou pensar em nome, ou classificar essa força primária em nome, está falando de algo, mas não da fonte primária. Porque, na verdade, tudo que você pensar e definir será por pensamento imposto e não pela realidade da conexão com ele. Então, a primeira coisa que a gente já entende é que Deus é impensável. Não tem como. Nunca ninguém falou exatamente desse Deus. Nunca ninguém deixou exatamente o nome dele. O que mais fala sobre Deus seria o Cristo Jesus, que se refere ao Pai que está no céu, ao Pai dele. E diz que ele e o Pai seriam um. Jesus, afinal, é o Deus encarnado, Jesus é o Filho de Deus, ele se intitula como Filho de Deus e diz que tinha um Deus. Bem, mas não só ele se intitula Filho de Deus, outros também se intitularam. Lembrei de um outro nome aqui, que é muito conhecido e nós gostamos muito. Hoje ainda é o número 1 aqui no Brasil, é o Brahma, né? Deus Brahma. E aí você vai lá para qualquer nação, você vai vendo um monte, segundo aí pesquisas, eles já descobriram 489 nomes para se referir ao Criador. Mas enquanto se referirem, estão se referindo a alguma coisa, não estão falando do Deus primário. Bem, esse Deus primário, como ele surgiu? Se nós formos pela ciência, eles falam que o mundo, o universo, começou com o Big Bang. Legal, você começou com o Big Bang, né? Então, de repente, as estrelas, ou simplesmente o cosmos, tem uma explosão, e dessa explosão começam a surgir as vidas. E como surgem essas vidas? O que depois da explosão gerou? O que tinha dentro do Big Bang para gerar, por exemplo, estrelas? Quer dizer que o Big Bang é algo que já estava cheio de estrelas? Né? E se houve um Big Bang, uma explosão, quem gerou essa explosão? O que intencionou? O que deu início a essa explosão? Além do Big Bang, que não deu para ficar legal, tudo bem, existe o fenômeno do Big Bang, como aquele, o vaso, né, de Hermes, lá dos gregos. O vaso explodiu e fez a vida assim, mas quem explodiu o vaso? E o que tinha dentro do vaso? Porque de repente hoje nós temos uma quantidade incontáveis de estrelas. Em cada estrela dessa existe um ser principal contido nela, e esse ser principal tem inúmeros seres principais contidos nela. Então, como surgiram tantas estrelas no céu? Hoje, pela própria ciência, diz que o universo nosso só é habitado 1/3. 2/3 ainda está no buraco negro, no vazio, que não tem vida. Não tem vida ou é o neutro?
Porque tudo diz que Deus era o abismo e Deus diz haja luz. Então daqui a pouco ele vai dizer haja luz também para esses 2/3. Esse 2/3 vai ser populacionado ou não precisa? Ele faz parte do universo para não ter vida, para poder haver o equilíbrio. Bem, mas além do Big Bang, você lembra de outras teorias? Tinha uma aí que diz que é um conjunto de reuniões, um conjunto de coisas que formaria, né? Aí vai para os cristãos. Os cristãos dizem que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, que criou os céus e a terra. Só que muita gente reluta muito contra um Deus criador. Tem muita gente que não, como Deus criou, né? A partir do quê? Já o Buda e outras pessoas da linhagem indiana preferem achar que Deus é só uma manifestação de vida. Mas se ele é uma manifestação de vida, como ele manifestou, por que manifestou e qual a intenção de manifestar? E se ele criou, o que impulsionou ele a criar? Bem, com isso a gente vai ficar nessa implosão, porque Deus, quando gera vida, ele não explode. Porque se ele explodisse, não existiria nada coeso. Nós saímos tudo aí, cada um de nós, vagando aí que nem astronauta no espaço. Então ele não explodiu, ele implodiu. Tudo que existiu de vida ficou dentro dele. Então nada está fora de Deus. Tudo está dentro dele. Ah, mas Deus é um nada. Sim, se Deus é um nada, o nada se refere a um limite da nossa mente. Eu não sei o que é o nada. Eu posso definir que nada é ausência de presenças materiais. Sim, mas e as presenças espirituais? E as presenças das energias? Ah, é o tudo. O tudo é manifestação de energias que vieram provavelmente do nada, que se solidificou. Eu posso tocar na matéria, mas a matéria é ilusória, porque ela apodrece e desaparece. Até as pirâmides estão desaparecendo. O tempo mata tudo. Então nós descobrimos que nós temos um Deus. O nosso Deus é o tempo. O tempo é o Deus da matéria. Nascemos com o tempo, morreremos pelo tempo. Tudo bem. Essa energia incriada, essa energia primária e tantos outros nomes, quando ele manifesta a vida, ele cria dentro de si condições de emanar vida. E no primeiro manifesto que Deus tem, e ele queria juntar vida para que ele fosse populacionado, nós chamamos de biodinâmica. Deus queria dentro dele uma biodinâmica. Dinâmica, mas biodinâmica com matas, florestas, o que tem a ver a mata com a biodinâmica, a dinâmica da vida? Pai, toda planta tem vida, nenhuma planta quer morrer. Se você pegar agora uma faca e for cortar aquela plantinha, você não escuta, mas ela está gritando, ela não quer morrer. Foram feitas experiências com o eletrodo nas plantas e à medida que tentavam cortar ela, ela entrava em desespero. A planta não quer morrer, como a pulga não quer morrer, como a bactéria não quer morrer, o vírus não quer morrer. E os minerais? Olha, os cristais, pelo menos os cristais, não gostariam de morrer. Só que os cristais sofreram uma grande depredação. Começaram a arrancar cristal filhotinho da terra. Mataram tantos seres cristais como matou humanos. Porque o cristal, se você deixar ele onde ele está, vai lá depois de 100 anos, ele está desse tamanho. Mas as pessoas tiram tudo caverninha, pequenininha, filhotinho, e eles têm metabolismo. O cristal, ele se reproduz através da energia do sol, da terra, e ele cresce. E as pessoas não entendem isso. E começaram a corrida contra os cristais, e olha quantas vidas minerais mataram sem necessidade. Deixassem ele ficarem adultos. Ah, não vou esperar 100 anos. Então não mexe. As plantas, você acha que quando você vai cortar, vai arrancar uma planta do solo, você acha que ela não reclama? Você é que talvez não esteja no momento de percepção para perceber e ouvir ela, mas ela não quer morrer. Assim, é como Deus, tudo que ele fez, nada quer morrer. O próprio Cristo Jesus, no momento em que ele se vê realmente conflitado, ele fala para Deus, afasta de mim esse cálice. Ele ficou com medo da morte, ele não queria morrer. Porque tudo bem, veio lá ó Deus, uma fonte, e falou, olha, você vai morrer no terceiro dia, você ressuscita. Mas baseado em quê?
ao que ele via do mundo, então ele titubeou, né? Mas acabou seguindo porque não tinha como voltar para trás. E ele precisava cumprir o trabalho dele. Mas ele também ficou com medo da morte. Nós morreremos e não devemos ficar pensando na morte. A morte é só uma consequência da vida e tem que trocar de roupa. Porque essa roupa vai ficando velha, vai ficando toda desgastada, como uma roupa que a gente tem em casa, que chega uma hora que o tecido de tanto lavar fica molinho. Se você pôr no corpo, vai acabar rasgando no meio da rua, como vocês já devem ter visto pessoas de tanta calça ser lavada. De repente, um belo dia ele senta, a calça abre e ele vai para casa com vergonha, né? Porque a calça rasgou atrás. Já aconteceu com alguns de vocês, com certeza, comigo já aconteceu, e já vi acontecer com muita gente, da calça rasgar. E é a roupa que envelheceu. Então, para que trocar essa roupa? Por que não deixa mesmo velhinha, né? Como vivia antigamente, 900 anos, 600 anos? Isso é ótimo. Você ficasse no corpo 900 anos, para você talvez fosse legal, se 900 anos valesse 90. Porque com 90 você já tem um monte de decepção. Mas mesmo assim, agora você imagina viver 900 sem trocar de roupa e não tendo oportunidade de aprendizado. Porque na verdade a morte e a vida, elas são dois ingredientes que, quando parte dessa fonte criadora, ela tem a finalidade da evolução, do aprendizado, do crescimento e do restabelecimento em Deus. Porque toda vida que saiu para ele vai voltar para ele. Mas ele quer que volte com um diploma. Que diploma? É a nossa consciência desperta. Então, quando Deus intenciona, e se nós entendermos isso aqui, né, como algo neutro, ele implode e gera vida, a intenção era gerar vida. E segundo todos os ensinamentos mais aprofundados, na primeira criação, Deus criou 12 anjos arcanjos. Eram 12 anjos arcanjos, né? Ele implode e dali formam 12 anjos arcanjos. Esses 12 anjos arcanjos adquiriram o direito de criar também, como por exemplo nós, né? Nossos pais nos fizeram e nós também fizemos nossos filhos, e nossos filhos farão nossos netos, e nossos netos farão nossos bisnetos, e a vida segue. E você, para criar, não precisa que Deus venha e põe a mão no momento ali do bem bom. Mas Ele te deu livre-arbítrio. Você faz quantos filhos você quiser. Você vive a vida como você quiser e produz. E seus filhos produzirão quantos? O mesmo aconteceu com os anjos. Esses anjos, no momento que eles foram manifestados, eles tinham o princípio de Deus. Então eles também poderiam criar. O problema é que quando Deus criou, Deus é uma energia bipolar. Ele não toma remédio, tá? Bipolar no sentido de positivo e negativo. Então Deus está no princípio positivo, no princípio negativo. Então vejam só vocês, esses anjos, esses 12, eles tinham dentro deles, já do momento em que eles foram criados, eles já tinham dentro dele o princípio positivo e o princípio negativo. Isto significa que quando eles começassem a procriar, eles a gerarem, eles gerariam através do princípio negativo e do princípio positivo. Então, almas sairiam pelo lado positivo deles e alma sairia pelo lado negativo dele. É o mesmo Deus. Jesus saiu pelo lado positivo de Deus e Lúcifer pelo lado do princípio negativo. Os dois eram anjos iguais para Deus. Os dois eram igualmente aceitos por Deus, porque foi Deus que fabricou os dois nessa primeira implosão. Esses 12, por ter direito de criar, eles manifestaram mais 24 no segundo momento. Então, desses 12, cada um criou mais 24 anjos. Só que esses anjos arcanjos ficaram sendo seres superiores, e esses aqui ficaram sendo seres subalternos. Então, um anjo comum, ele é subordinado ao anjo arcanjo. Esse anjo arcanjo cria 24, que por sua vez
multiplica mais 12 e cria 36. Como eles criaram a priori? A priori, eles criaram pelo fenômeno da bipartição. Ou seja, eles são uma centelha de Deus, só que centelha de Deus já com formato, né? Eles são uma centelha de Deus, e cada um deles que geram, se bipartem, chama bipartição. Como acontece com a nossa reprodução corporal. As células se reproduzem por mitose e meiose e por bipartição. Então vai bipartindo, e isso foram gerando 24, que depois gerou 36. 36, 40, 60, com 12, 72. É os anjos que vocês veem aí, que todo mundo fala, que principalmente os judeus é quem fala. São 72 anjos no primeiro manifesto da criação. Esses anjos permaneceram no primeiro céu, esses anjos vieram para o segundo céu, e esses anjos estão no terceiro céu. Somando tudo, nós temos a regência de 72 anjos, que estão nas tabelas aí, citada em hebraico, citado pelos judeus, né? Então, só que é 72 no princípio positivo, mas também geraram 72 no princípio negativo. Então você tem, de um lado, Adonai, anjo, porque tem também o nome Adonai para Deus, mas tem Adonai, anjo, né? São 5 anjos principais. Adonai, eu não vou lembrar o nome, porque eu não gosto de ficar decorando essas coisas, mas os dois que eu guardei, porque ficaram, um dos anjos do nível superior era Adonai, o outro era Jesus. Jesus não é o Jesus Cristo, era o nome dele, Adonai, Jesus e mais 3 nomes, que vocês acham com facilidade se entrarem no Google e perguntar os 72 nomes dos anjos. Esses anjos criados no primeiro, eles manifestaram o princípio positivo e negativo. Então esses 24 já eram positivos e negativos, como os 12 também eram positivo e negativo. Aí o mundo vai seguindo e eles vão criando, e Deus, enquanto os anjos estão se multiplicando, Deus, quando implode, ele gera estrelas. Os anjos também puderam gerar estrelas. Então em cada estrela dessa, existe um anjo governante.